E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico da série Josué. Hoje o capítulo 18 do livro de Josué. Nós estamos na parte 20 da série Josué, nosso estudo bíblico. Eu quero convidar você a ler todo este capítulo 18 de Josué na Bíblia Sagrada, meditar sobre ele, orar ao Senhor, perguntar para Deus quais são os ensinamentos que ele tem para nossas vidas através desse estudo bíblico. Depois volta aqui no vídeo, confira conosco nossos pensamentos, as nossas impressões e os nossos comentários. Eu sou Idiomar, pastora na Comunidade Evangélica da Vitória, no Jardim Vila Galvão, Guarulhos, São Paulo. Vem comigo. E recapitulando, a gente viu no capítulo 17 de Josué, as filhas de Zelofeade sendo abençoadas, recebendo a herança, sendo legítimas proprietárias, mesmo que a cultura da época dissesse que apenas homens, apenas pessoas do sexo masculino poderiam ser proprietários e herdeiros. Então, elas alcançaram do Senhor essa bênção. E também os filhos de José receberam aquela orientação de Josué de arregaçar as mangas, foram encorajados a ir atrás da sua herança, trabalhar para que eles pudessem ocupar a terra. E qual é a sua, minha herança em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Messias verdadeiro? A carta de Pedro, o apóstolo Pedro, a sua primeira carta no capítulo 1, versículo 3, ele fala que Deus seja bendito porque ele nos gerou de novo para uma viva esperança. A esperança deve estar no seu coração. A esperança que vem de Deus, ela é uma esperança viva, uma esperança atuante. Pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, ou seja, uma herança que não se destrói, que ninguém pode roubar, que não acaba, e ela está guardada nos céus. Então, ele revela aqui, o apóstolo Pedro, mistérios e presentes, herança, riquezas que nós alcançamos através da fé e obediência ao Filho de Deus, pela graça. É um dom imerecido que ele nos dá. E eu queria que você pensasse nisso. Você é, sim, herdeiro de grandes riquezas. E essa esperança que está em nós de alcançar este galardão, essa herança é que Jesus morreu e ressuscitou. E essa esperança está viva dentro de cada um de nós. E para introduzir agora o nosso estudo bíblico de hoje, eu quero recordar com você a palavra do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. Ele fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor num ato contínuo, que se desenvolve, que não fica parado, estagnado e sem nenhum crescimento. Muitas pessoas se acomodam, já creram no Senhor, já se batizaram, dão o dízimo, vão à igreja, então eles não se esforçam em nada, em crescer, em se aperfeiçoar e conhecer melhor o Senhor. Então, aqui, este capítulo da palavra de Deus que nós vamos estudar hoje tem muito a ver com isso, em pessoas negligenciarem o aprimoramento, o aperfeiçoamento, o crescimento e se acomodarem à situação e ter um pensamento
fixo em coisas dessa terra, da comodidade, da lógica humana, daquilo que está acostumado. E não se deixar ser ensinado pelo Senhor. Se esforçar para conhecer mais o Senhor. Então, eu quero encorajar você agora a se dispor a ter um conhecimento melhor da pessoa do Senhor. E como é que você faz isso? Exatamente examinando as Escrituras, aprendendo de Deus, orando, conversando com Ele, porque para conhecer alguém, nada melhor do que uma boa comunicação. Ou seja, ouvir o que Ele fala e falar com Ele, a nossa conversa com Deus, através da oração. E esse capítulo 18 se inicia com instruções, ensinamentos preciosíssimos. Começa assim, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló. Siló era onde ali eles armaram a tenda da congregação, né? Seria uma igreja, né? Um local de se reunir. Então, está enfatizado aqui a importância da adoração para a conquista, para a nova vida, para a quebra de ciclo. É algo que é assim constante e que não para, né, contínuo. Siló era um local no centro ali da terra prometida. O que isso remete para nós? Que Jesus tem que ser o centro de tudo. A adoração a Deus deve ser o centro da nossa vida, da nossa nova vida. Olha que interessante, em Lucas 4,16, fala que Jesus tinha costume de ir à sinagoga aos sábados. Então, é algo que fazia parte da vida do Filho de Deus, enquanto em carne, habitando entre nós, cheio de graça e de verdade, ele fazia isso, ele ia a um local que era chamado sinagoga. E também Mateus 18:20 fala, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus falou, eu vou estar ali no meio deles. Então, eu poderia citar inúmeros versículos bíblicos que reforçam que nós precisamos estar reunidos enquanto corpo de Cristo, também presencialmente. É claro que, quando não é possível, a gente se reúne virtualmente, como em situações extremas, né, de fecha tudo e etc. Mas, quando você se reúne com o povo de Deus, ali há a presença do Senhor, né? O Senhor Jesus, ele diz, né, que ele canta louvores, na palavra do Senhor diz, né, cantarei louvores no meio da congregação. Salmo 35:18, isso é muito forte, quando há o povo reunido em nome do Senhor Jesus. Então, lá em Siló, eles estavam todos reunidos ali. E ali eles adoravam, era um local, eles estavam em Gilgal, né, a princípio, que era a central ali do exército, e agora eles estão se reunindo num novo local, agora que eles conquistaram a terra, né? Já entraram, puseram seus pés, a planta dos pés na terra. Eles estão se reunindo em Siló. A palavra Siló, do hebraico, significa presente. Presente a ele. Então, é uma
uma dádiva, um presente. A herança da terra é um presente para o povo. Em Gênesis 49, versículo 10, diz assim, se referindo a Jesus, né, que Siló ali irá reinar. Então, esse Siló, né, em Gênesis 49, se referia ao próprio Senhor Jesus. E aí você vê, mais uma vez, a ênfase na palavra congregar, quer dizer, a Siló se congregarão. Então, a Jesus se congregarão. E é muito, assim, profundo que Jesus é o presente de Deus para a humanidade, né? Chamado Siló em Gênesis 49, 10, que em João 3,16, João fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para o mundo, né? Para morrer em nosso lugar. Então, Jesus é o presente de Deus para a humanidade. Então, ali Siló representava o centro da terra prometida, lugar de adoração, e representando ali a própria presença de Deus, o próprio Filho de Deus. E a gente vê, então, a ênfase no congregar, no estar juntos, né? Hebreus 10, 25 fala, não abandone o congregar, não abandone o estar junto, ao buscar a Deus junto uns com os outros, não abandone a sua congregação. E o estabelecimento ali da tenda, da congregação, lugar do encontro, né, das pessoas ali, de todas as tribos para adorar ao Senhor, então estabelecido neste primeiro versículo do capítulo 18 do livro de Josué na Bíblia Sagrada. O povo de Israel estava ali também congregado em Siló para ser testemunhas do Senhor Deus e do seu poder, porque eles haviam saído do Egito com mão forte através de Moisés. Os pais daquela geração morreram no deserto, mas eles agora estavam testemunhando que Deus cumpriu a sua palavra. Eles estavam então tomando posse da terra prometida. Então Siló também era local de ser testemunha, assim como Atos 1:8. O povo ali se reuniu e naquela reunião houve a descida do Espírito Santo. O Senhor falou, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder de Deus. Então, mais à frente, Davi levou a arca para Jerusalém. Jerusalém se tornou então a cidade, o local da reunião, de ser testemunha, local da presença de Deus. E futuramente foi construído o templo, chamado Templo de Salomão, né? E depois, quando o Senhor Jesus veio, teve um outro templo ali, porque o Templo de Salomão foi destruído. Aconteceu uma série de fatos históricos em que você pode depois constatar na Bíblia Sagrada e também em livros históricos. E no tempo do Senhor Jesus em carne habitando entre nós, havia também um templo ali, e naquele templo em Jerusalém o Senhor costumava ir. E depois, aquelas pessoas que aceitaram o Senhor Jesus naquele tempo, eles não mais se reuniam naquele templo em Jerusalém. Mas o Senhor falou, ficai em Jerusalém, para receber o poder, para ser testemunha. Então, não foi no templo, foi em um outro local que eles estavam reunidos, congregados. É aí que eu quero mostrar para você a ênfase da importância de congregar. E estando congregados, houve a descida do Espírito Santo e o Senhor falou, receberei o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, aquele momento ali em Josué, assim como no Novo Testamento, em Atos 1:8, o Senhor nos chama para ser
sua testemunha. Testemunhar o seu poder, testemunhar a sua pessoa, a sua graça, o seu amor, a sua salvação. 1 Coríntios 6,19 diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo desceu sobre as pessoas ali em Atos 1,8. E então, individualmente, nós somos o templo do Espírito Santo. Porém, devemos nos congregar, porque a congregação é, assim, estimulada, enfatizada na palavra de Deus, em que estejamos juntos, louvando, orando, buscando, aprendendo, ouvindo a voz de Deus e, principalmente, como indivíduos, adorando ao Senhor, mas também juntos, congregando, adorando coletivamente ao Senhor e só ao Senhor. A adoração a Deus exige exclusividade. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, diz a palavra do Senhor. E nós, hoje em dia, estamos vendo cultos a pessoas, a dinheiro, a entidades, mas a palavra de Deus diz, o mandamento, só o Senhor é Deus, o Senhor é único. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, somente ao Senhor adorarás. Então, o culto é exclusivo a Deus. A gente vê aí em festas, na mídia, cultuando outras entidades, e nós precisamos saber que o Senhor não se agrada. Ele exige exclusividade. Somente ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto, diz a palavra de Deus, diz o Deus que é único, verdadeiro, que enviou o seu Filho para nos salvar. Único Deus que é bom, único que é realmente Deus. Adoração a Deus traz a soberania de Deus na nossa vida, e Deus dá a soberania individual e do país aqui em Josué, quando eles se tornam então legítimos donos da terra e podem então tirar o inimigo. É uma parte muito importante das nossas vidas, tomando para a nossa vida hoje, espiritualmente falando, a gente tem que tirar o inimigo que está dominando áreas da nossa vida. Então, se é uma parte da sua vida dominada por um vício pernicioso, ou uma parte da nossa vida é dominada por algo que traz tristeza, pecado, separa de Jesus, ou alguém próximo a nós, então a gente tem que expulsar o inimigo das nossas almas, que é o diabo, Satanás, e possuir a terra, ou seja, deixar que Deus transforme. Há de ter uma ação transformadora do Senhor nas áreas da nossa vida. E assim, Josué, ali aqui no capítulo 18, ele diz que dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda, note essa palavra, até aquele ponto em que Josué já estava velho, como está citado nos capítulos anteriores, até aquele ponto que eles já estavam com seus pés na terra prometida, 7 tribos ainda não tinham repartido a sua herança. Essa constatação, então, de Josué, que ainda faltavam 7 tribos que não tinham feito a divisão, feito o que tinha que fazer ali,
Existe uma palavra que chama procrastinação, que é deixar para depois. Quem sabe eles viveram tanto tempo itinerantes, nômades, indo de um lado para o outro, eles estavam achando que estava ok ficar do jeito que estava. Mas eles não estavam pensando, focados na promessa e nas instruções de Deus, que era expulsa o inimigo e possui a terra, ocupa a terra, toma posse da terra. O que o Senhor queria, né? Nós vimos ainda agora o significado de Siló. Siló também quer dizer abundância. Siló também quer dizer descanso. Siló também quer dizer presente de Deus. Então ali a presença de Deus iria fazer a diferença naquele povo. Mas há coisas que nós não podemos deixar para amanhã, deixar para depois. E essa constatação de ainda 7 tribos, olha o que Josué falou. Até quando vocês vão ser negligentes? Vamos pegar esse ensinamento para a nossa vida. Até quando você vai cruzar os braços diante de algo que você tem que fazer e você sabe que tem que fazer e você tem saúde e sabe como fazer? Até quando vai ficar esperando? Precisamos entender que a nossa vida, ela pede a nossa parte, algo que Deus não vai fazer por mim e nem por você. É a minha parte, é a sua parte. E a parte do povo de Israel era arregaçar a manga e ir possuir a terra, expulsar os inimigos e morar ali. Só que ainda não era a hora de descansar. O Senhor tinha, sim, para Israel um momento de paz e de descanso, mas era depois que eles tinham feito a tarefa que Deus havia mandado eles fazer. E Josué falou: até quando? É necessário nas nossas vidas que a gente tome determinadas posições. Até quando vai ficar desse jeito? Até quando? Já se acostumou? É assim mesmo? Não tem como mudar? Aquele povo tinha recebido uma promessa de Deus e eles tinham que ir atrás. O Senhor ia fazer a parte deles, mas eles tinham que ir possuir a terra. E Josué estava falando: até quando? A procrastinação tem que ser parada e nós temos que agir. Nós precisamos abrir o nosso coração para a ação transformadora de Deus. Nos esforçar. O que Deus falou para Josué? Tenha bom ânimo. Então o povo tinha que ter bom ânimo, tinha que deixar de lado o desânimo, a preguiça, a procrastinação, a falta de vontade e ir à luta, até para poder usufruir daquele descanso tão esperado. Mudar o ânimo, a gente tem que ser transformador de ambiente. Se a gente já chega com aquela cara que não vai dar, cara de mau humor, cara de poucos amigos, o ambiente é contaminado. Mas se a gente conversa palavras de ânimo uns para com os outros, procurando soluções, procurando histórias de pessoas que tiveram superação nesses problemas, certamente uma luz virá do céu e a gente vai saber o caminho da vitória. A gente precisa passar de devedor a credor, sabendo que Deus, através de Jesus, pagou a nossa dívida, né? Como está lá em Colossenses, a cédula de dívida perante Deus foi paga pelo Senhor Jesus, aleluia. E nós não somos mais devedores para com Deus, porque Jesus nos transformou de devedores a credores. Então, há uma forma, se nós estamos com a nossa dívida, até quem sabe o nome sujo, até quem sabe situações de vergonha, o Senhor tem a transformação, as promessas. Ele diz na sua palavra: no lugar da sua vergonha, eis que tenho para ti dupla honra. Então, com essas promessas, nós precisamos mudar a nossa mente, para a gente sair do
momento de procrastinação, de paralisação, que fez Josué falar até quando? Josué falou para o povo daquelas 7 tribos, até quando? E quem sabe, essa palavra é para mim e para você, até quando você vai ficar nessa situação sem deixar e crer na ação transformadora? Então, o que tem que transformar em primeiro lugar em mim, e o que tinha que ser transformado em primeiro lugar naquelas pessoas lá de Josué, é a sua mente. A gente tem que ter a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? É uma mente que pensa de acordo com a vontade de Deus, com a fé, com a sintonia do céu, com a esperança. Romanos 12:2 diz assim: transformai-vos pela renovação da nossa mente. E uma vez que a gente renova a nossa mente, a gente vai agir de acordo com a vontade de Deus. E eles, então, receberam, aqui em Josué 18, cada tribo recebeu uma ordem de Josué de separar 3 homens para que Josué enviasse, para que eles se levantassem, fizessem um levantamento geográfico, topográfico ali da área, demarcasse segundo as suas heranças, e aí levasse tudo para Josué, e aí Josué ia lá fazer com que fosse dividida as 7 partes, né? E aí iria ver, conforme a consulta que eles fizessem ao Senhor Deus, como que eles iam fazer, uma vez que os levitas não iam ter parte entre essa herança, entre o povo de Israel, porque o sacerdócio era a parte dos levitas, a parte gloriosa dos levitas. Então, aqueles homens, mediante essa palavra de Josué, eles se levantaram, glória a Deus, e se foram. E Josué deu ordem para eles. E olha, aqui versículo 9 fala que eles foram, passaram pela terra, demarcaram, escreveram num livro, que era como se fosse uma escritura, né? Um cartório, que hoje em dia é o cartório de notas, né? Eles fizeram ali as anotações das terras. E olha como Deus dá importância aos registros, ele dá importância à ordem, à organização e à delimitação. Ele dá importância à terra. E aí voltaram a Josué, ao arraial em Siló. Mais uma vez, iriam consultar a Deus no lugar do encontro, no lugar da congregação, no lugar da presença de Deus. Então foram feitas ali essas divisões, né? Com sucesso, graças a Deus, né? E fizeram as fronteiras, os limites da terra, daquelas 7 tribos que faltavam. E nesta oportunidade que nós estamos aqui estudando, este capítulo 18, vamos tomar para a nossa vida essa lição. Até quando o inimigo vai ocupar áreas da nossa vida? Até quando vamos viver em derrotas, se o Senhor Deus tem para nós a vitória em Cristo Jesus? Promessas abundantes de salvação, promessas de tirar a escassez e trazer a abundância. Se você está na prova, na privação, a gente sabe que ao passar essa prova, nós seremos aprovados se confiarmos em Deus e andarmos segundo os seus desígnios, as suas instruções. Andarmos não pelo que nós vemos e nos deixa desanimados, mas andar com a fé, pela fé, na fé, no nome de Cristo, porque em Cristo somos mais do que conquistadores, mais do que vencedores. Eu quero notar aqui com você, Josué 18:28 diz que a cidade de Jerusalém, que era Jebus, dos jebuseus, ela foi contada como herança dos filhos de Benjamim, né? Isso é Josué 18:28. Já em Josué 15:8 diz que Jerusalém era para contar na parte da herança de
Judá, da tribo de Judá. Mas o que eu quero te dizer aqui, que segundo alguns estudiosos, realmente Jerusalém ficou uma parte na tribo de Judá e a outra parte ficou na tribo de Benjamim, resolvendo então essa questão. E hoje nós vamos ficando por aqui e eu quero que você não deixe de lado esse estudo bíblico. Na semana que vem a gente volta com mais um estudo, mais um capítulo desse emocionante, edificante, maravilhoso livro de Josué na Bíblia Sagrada, lançando fora toda a procrastinação, crendo e conquistando com a fé e a esperança viva, no nome do nosso amado Senhor Jesus. Pense nestas coisas. Deus te abençoe. Muita paz.